Você já parou para pensar na única coisa que você realmente tem poder, a única coisa que realmente te pertence? Não são suas posses, não é o seu emprego, não é qualquer coisa do tipo, sabe? O que você tem de verdade, na verdade, é a capacidade de escolha. E nem adianta eu tentar terceirizar, sabe? Muita gente tenta terceirizar a capacidade de escolha para o destino, para as circunstâncias, para Deus, sei lá. Mas no fim, o poder está exatamente na sua mão. Mesmo que você ache que não. A liberdade verdadeira não é simplesmente assim, faça o que você quiser. Na verdade, é muito mais profundo que isso. A única coisa que você controla é a maneira como você responde àquelas situações que acontecem. Todo o resto é um grande teatro. É como se o mundo ele fosse uma grande peça, sabe? Uma grande cena. As cenas vão mudando a todo tempo, a todo minuto, e você fica lá no palco. Você pode até não ter escrito o roteiro, mas sempre pode decidir como é que você vai atuar. Sabe qual é a ironia disso? As pessoas elas vivem achando que elas estão presas a um milhão de coisas, sabe? Presas ao chefe, ao emprego, presas à família, presas às contas. Claro, existe pressão por todos os lados. Mas nada disso, na verdade, pode mandar em você, a não ser que você permita. Sabe o que é engraçado disso tudo? Quem realmente te controla são as suas próprias escolhas. Você fica aí se deixando levar por tudo e menos pela sua própria razão. O pior é que as pessoas elas adoram dar desculpas, sabe? As pessoas vão dizer assim: ah, eu fiz isso porque não tinha opção, eu fiz isso porque era a única alternativa. Mas na verdade sempre existe uma opção, só que muitas vezes escolher é mais difícil, sabe? Escolher dá preguiça. Afinal, é mais fácil seguir o fluxo, é mais fácil remar a favor da corrente. Escolher pensar por conta própria, para quê? Dá muito trabalho. No fundo, todo mundo sabe que só existe um Senhor, é a razão. Veja, se você não é fiel à razão, tá servindo qualquer outro tirano que aparecer. A qualquer outro senhor que aparecer, na verdade, você está sendo escravo. No final, viver de verdade, a gente pode dizer que é tomar as rédeas da situação. É parar de se deixar arrastar. O que você realmente quer no comando? O que os outros esperam de você? Você já se perguntou? Qual a sua própria capacidade? Será que você tem a capacidade realmente de escolher o caminho? Talvez seja isso que importa no final das contas. Sabe qual é o mais fascinante? Quando eu começo a refletir sobre essa questão de escolhas, a maioria das pessoas elas fogem da responsabilidade. A escolha racional é pesada, porque no instante que a gente assume a nossa vida, ela passa a ser determinada pelas nossas decisões. Acaba a brincadeira, sabe? Acaba a desculpa. Acaba a culpa de culpar o destino, de culpar os outros, de culpar as circunstâncias. Sabe, você precisa olhar no espelho às vezes e encarar o fato de que talvez a situação em que você esteja seja exatamente o resultado das suas próprias escolhas mal feitas, sabe? O maior culpado de você estar onde está, seja numa situação boa ou ruim, é você mesmo. Sabe qual é o problema? É porque a maioria das pessoas não gosta de ouvir isso, mas é a verdade. Porque admitir isso vai exigir maturidade. E deixa eu te dizer uma coisa, amigo. A maturidade, ela dói. As pessoas preferem viver como autômatos, na verdade, sabe? Obedecendo regras invisíveis, não questionando. É mais fácil dizer, é assim que as coisas são. Sempre foi assim. Minha avó já fazia dessa forma, do que tomar uma decisão consciente e ir contra aquilo que é esperado pela maioria. Mas se tem uma coisa que nós podemos afirmar com certeza, é que quem vive assim não vive por si, vive na verdade pelos outros. Pense de uma forma, se não é você que está no controle, alguém está. Mas quem é? Seu chefe? Sua família? A sociedade? Porque se for isso, me permita a franqueza, eu sinto muito, mas você não passa de uma marionete. Uma marionete puxada pelos fios invisíveis da expectativa alheia. Agora, quando você realmente escolhe, e eu digo uma escolha consciente, sabe? Uma escolha racional, o cenário vai mudar. Inevitavelmente o cenário muda. Não importa o que aconteça ao seu redor, a reação, ela é sua. Pode parecer uma bobagem, mas esse é o verdadeiro poder. Quer um exemplo? Alguém te ofende, te xinga, te coloca pra baixo, sei lá. Como você responde? Se você reage assim no automático, você vai devolver a ofensa. Você vai se abalar, você vai ser puxado para o jogo que outra pessoa começou.
Mas se você exerce o poder de escolha racional, simplesmente decide que aquilo não te afeta, sabe? Pronto, você vence o jogo sem nem precisar jogar. Isso é poder. Vamos ser honestos. A maioria das pessoas não tem essa coragem, porque escolher racionalmente significa ir na contramão do emocional. E o emocional é extremamente sedutor. É mais fácil explodir de raiva, deixar o ego falar mais alto, fazer birra. Quando algo começa dando errado, escolher a razão, isso demanda frieza, sabe? Controle. Acima de tudo, vai demandar uma noção clara de quem você é, um autoconhecimento profundo. Só que aqui está exatamente, como é que eu posso dizer, o paradoxo. As pessoas têm medo de escolher porque elas acham que vão perder algo. Mas é justamente ao evitar a escolha que, na verdade, elas perdem não só alguma coisa, mas elas perdem tudo. Elas perdem o controle da própria vida, elas viram prisioneiras das emoções, elas perdem e vivem prisioneiras, na verdade, das circunstâncias. Elas vivem prisioneiras de todos e de todas as situações. No fundo, só existem dois tipos de pessoa. Aquelas que escolhem e as que são escolhidas. Ou você decide o caminho, ou alguém vai decidir por você. É simples assim. Se eu pudesse resumir todo esse vídeo, seria isso. Ou você escolhe ou é escolhido. Mas veja, convenhamos, a sociedade ela não vai te ensinar isso. Ela quer que você acredite que é vítima do destino, que já estava escrito que teria que ser assim, que tudo depende da sorte, que tudo depende do acaso. É a forma mais eficiente de controle, sabe? Criar uma massa de gente que não acredita no próprio poder da escolha. É uma beleza, né? Um rebanho que segue o pastor sem sequer pensar. Porque pensar dá trabalho, e o trabalho assusta a maioria das pessoas. Veja, quando a gente fala de liberdade, não é aquela fantasia de fazer o que quer, não. Liberdade de verdade é a capacidade de escolher e de decidir racionalmente, mesmo quando tudo ao seu redor vai te empurrar para uma direção contrária. Quem consegue isso? Na realidade, poucos. Mas esses poucos, na verdade, são verdadeiros donos de si. O resto só segue o fluxo, sem nunca perceber que, na verdade, eles que são, na verdade, os peixes, sabe, presos na rede, passivos. Mas veja, sabe qual é a parte mais amarga disso? Muitos simplesmente não têm estômago para essa verdade. A maioria das pessoas quer acreditar que estão fazendo o melhor que podem, quando na realidade só estão jogando o jogo naquele modo fácil, sabe? No modo easy. Evitam que qualquer decisão que realmente exija esforço mental seja considerada. Porque decidir de verdade requer encarar a vida de frente, encarar sem desculpas esfarrapadas, encarar sem o conforto das ilusões que o povo, a sociedade e o sistema ele vai vender desde o berço, sabe? Desde que a gente nasce, isso vai sendo colocado na nossa mente. Talvez o pior inimigo não seja nem o mundo, mas seja a nossa própria covardia de tomar as rédeas muitas vezes. Quantas vezes você já se pegou culpando o acaso, dizendo assim, não teve escolha? Esse é o lema do covarde. O covarde ele finge que não pode escolher, porque se admitir que tem escolha, vai ter que lidar com o fato de que ele fez a sua escolha e muitas vezes escolheu de forma errada. Quem não escolhe, na verdade, vive à mercê dos eventos. Vive à mercê do vento que sopra. Veja, e o que acontece é que esse vento muitas vezes te joga onde ele acha mais conveniente. Mas nunca você vai chegar aonde você quer estar. A liberdade, na verdade, não é para os fracos. Ela é para quem tem audácia, sabe? A audácia de olhar para o caos, de olhar, na verdade, às vezes para o turbilhão de incertezas e dizer assim, eu escolho isso e acabou-se. O resto, bem, o resto continua sentadinho, assistindo a sua própria vida passar, culpando a maré por não conseguir nadar. E quem se importa com eles, né? O mar sempre vai engolir quem não tem muita força para remar.